Nós queremos saudar a amada igreja. Também aproveitamos esse momento para saudar os amados irmãos e irmãs que estarão acompanhando essa mensagem hoje e nos dias vindouros pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos fazer um apelo para você que terá acesso ao YouTube. Não deixa de dar o seu like lá, fazer o seu comentário, para que essa mensagem, o YouTube recomende ela para várias pessoas, até as pessoas que fazem parte da sua amizade. Passa o link direitinho dessa mensagem, porque isso vai ajudar a manter esse canal, que nós já estamos há vários anos, né? Precisamos que a mensagem do Senhor ela seja expandida, porque há muita carência, né? Amém? Que Deus nos abençoe, né? Ainda hoje, um irmão lá de Caxias, do Rio Grande do Sul, nós conversando ali pelo Facebook, ele dizendo: a igreja ela tem uma urgente necessidade de que a pregação ela seja um ensino. E nós dizíamos para ele que toda a nossa mensagem de pregação ela é um ensino. Ele disse assim: mas essa igreja ela é aqui perto? Eu disse: nós estamos tão perto espiritualmente, mas tão longe, não é? Porque ele está lá no Rio Grande do Sul e nós aqui. Mas certamente eu disse para ele: nós vamos nos aproximar através do YouTube e a mensagem. E passei para ele o endereço do YouTube direitinho da igreja e CPS, Igreja Cristã Projeto Salvação. Queria te convidar a iniciar fazendo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, onde o Senhor diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a estar fechando seus olhos, como eu estou fazendo neste momento, num ato de fé, num ato que você está tirando a sua mente, o seu coração do mundo e colocando diante do Senhor. E nós dizemos: nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, pela tua misericórdia, nos está sendo possível ouvirmos, entendermos o teu propósito para nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que tudo tem concorrido para nós nos mantermos afastados de ti, mas há algo maravilhoso que o teu Espírito Santo nos toca, nos impulsiona, nos convence do pecado, do juízo, igualmente, Senhor Deus, e da justiça. E assim, Senhor, nós te suplicamos que esta mensagem venha encontrar lugar em nossos corações e o seu nome seja muito glorificado em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a chegarmos à eternidade. Nos ajuda, Senhor, neste caminho maravilhoso, nessa verdade, nesta vida. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus amados, minhas amadas, nós queremos dizer que a mensagem hoje para nós é Jesus, a revelação. Então, é Jesus se revelando como Deus. E nós vamos discorrer até do 1 até
o versículo 6 desse capítulo 14, para nós observarmos de que o Senhor Jesus, ele traz uma palavra de consolo e uma palavra de promessa. E nós vamos, parte a parte, ter um entendimento dessa mensagem, e que certamente será um ensino para nos edificar a você, edificar a mim e a todos nós. Amém. E o Senhor Jesus, ele inicia ali, era o momento dele com seus discípulos, um momento de intimidade, um momento único, o mesmo momento que nós estamos tendo aqui, e ele vai tratar ali com seus discípulos algo maravilhoso. E quando nós não nos detemos nos aspectos da palavra, nós não aprendemos e não apreendemos o que ela tem para nos edificar. Porque nós aprendemos simplesmente no versículo 6 do capítulo 14 de João, simplesmente nós repetimos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E às vezes até o complemento é esquecido. Quando ele diz assim: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só a importância. E eu retorno ao versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, turbe, para nós entendermos, é uma forma verbal do verbo turbar, que significa perturbar. Não se perturbe, meu amado, minha amada. Pode significar confundir. Não se confunda com as várias pregações, doutrinas, ensinos heréticos. Amém? Escurecer. Não deixe que a luz seja apagada, porque Jesus é a luz da nossa vida, e agitar, incomodar. Então, veja bem, tudo isso são fatores que faz com que Jesus não seja pleno em nosso coração. E ele vai prosseguir, né? Então, veja bem, quando ele diz: crede em Deus, crede também em mim, significa de que Jesus está te chamando a um exercício de fé. Mas por que, pastor Carlos? Porque aqui Jesus trata da revelação completa de que ele é Deus. Jesus é Deus. Mas como nós podemos entender isto? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ele diz crer, é que nós precisamos ter fé. E aí, essa fé, conforme já explicado tantas vezes, é a fé que vem da eternidade. E a palavra diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele, como autor da fé, ele coloca nos nossos corações, que vai reproduzir em nossas mentes a fé que nós temos nele. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu,
nós cremos que vai se cumprir em nossas vidas. Então, veja bem, e a palavra diz lá em Hebreus, não precisa apostar, em Hebreus 11:6, a palavra diz que sem fé, olha aqui, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Portanto, nós precisamos buscar a fé. Mas por que isto? É esse o entendimento que nós precisamos termos. O entendimento é porque os nossos olhos da carne conseguem discernir aquilo que nós vemos, nós tocamos e nós compreendemos, porque situa-se no aspecto carnal, material, até mesmo você vai dizer, mas também nós temos muitas coisas que nós não tocamos e sabemos que é e que existe, mas continua no campo da criação humana, vide as mídias sociais, tá? Então vejam bem, mas para nós conhecermos e termos intimidade com Jesus, não é os olhos da carne, nós precisamos ter os olhos da fé, nós precisamos utilizar do Espírito, e o Espírito Santo, ele nos mostra e revela Jesus em nossas vidas. Então, nós chegamos a um entendimento, quando o Senhor Jesus, ele diz, numa oportunidade em que à noite, um doutor ali do Sinédrio, chamado Nicodemos, ele vai visitar à noite o Senhor Jesus, e ele diz assim, mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Abriu os olhos espirituais dele. Então o Senhor Jesus vai além com ele. Diz assim, Nicodemos, esse é o nome do homem. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está mostrando de que o novo nascimento, o Espírito, ele passa a viver no homem, e esse homem ele passará a ter comunhão com Deus. E Nicodemos, com toda a sua sabedoria religiosa, mas ele não tinha os olhos espirituais. E ele vai dizer, mas Senhor, como o homem sendo velho, ele pode entrar no ventre de sua mãe novamente? Um exemplo aqui, vocês no YouTube não conhecem, não vão ver, mas um exemplo, está aqui, um filho com a mãe. O filho está maior do que a mãe aqui agora. Imagina ele entrando no ventre dela para nascer de novo. Olha a dificuldade. Perceberam? Como mentalmente não dá para entender. Então Jesus, ele estava aqui tratando de coisas espirituais. Então é o significado simplesmente de ter fé em Deus, porque ele, Jesus, era a revelação de Deus para os homens. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais, os derramamentos de sangue dos animais para perdoar pecado, tudo apontava para Jesus, o Messias, que um dia viria e
seria sacrificado na cruz do Calvário, derramaria o seu sangue para nos libertar de todo pecado. E ali estava Jesus. Era um momento maravilhoso, como é um momento maravilhoso hoje, quando nós começamos a estudar a palavra. E a mensagem é te levar ao entendimento. A mensagem é te levar a uma compreensão. E não simplesmente aceitar Jesus como pão da vida, sem, desculpe aqui, só para ilustrar, sem conhecer o sabor da palavra. Por isso que o Senhor Jesus, ele chega e ele expressa, através de Paulo, quando diz que nós temos que ter um bom cheiro de Cristo. Porque em nós, Cristo derramou o seu sangue para lavar as nossas vestes cheias de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, então, no versículo 2, Carlos Emanuel, o Senhor Jesus, ele começa a expandir essa explicação. E ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, ele mostra que a terra, ela é muito grande, mas ela tem os limites, a norte, a sul, a leste e a oeste. Mas ela tem um limite da sua grandeza. Mas o céu não há limite. Então, há muitas moradas. Nós não precisamos ficarmos preocupados de alguém ter ido na frente e nós vamos ficar sem morada lá. Então, é essa a intenção do Senhor Jesus, dizendo que o tamanho do céu nós não podemos compreender com a nossa simplesmente. Então, e o Senhor diz assim: se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. Então, vamos prosseguir. Então, ele traz aqui uma informação, não uma informação vindo de baixo para cima, mas uma informação que vem de cima para baixo. Uma informação que não cabia nenhum tipo de discussão. Porque todos aqueles que ouviram essas palavras e todos aqueles que continuaram ouvindo nesses últimos 2000 anos nunca puderam testemunhar de cima para baixo. Eu estou dizendo um exemplo. Beth, deixa eu te falar. Anderson, Fu, Dona Hilda, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou dizendo que o céu é assim, 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 assim. Eu não estive lá. Então, quem me revela o céu é o Espírito Santo através de Jesus. Porque a palavra diz que lá nunca mais haverá lágrimas. Lá nunca mais haverá morte. Lá nunca mais haverá dor. Lá nunca mais haverá sofrimento. E é este o lugar que nós queremos estar. É este o lugar que nós precisamos buscar. E quando nós queremos isto, eu trago aqui uma ilustração. Tudo aquilo que eu quero de bens na vida terrestre, o que é que eu preciso fazer? Eu me esforço para alcançar. Então a vida eterna já está tudo preparado. Basta eu me deixar levar. Mas, pastor Carlos, como eu me deixo levar? Eu me deixo levar quando eu me coloco nas mãos do Espírito Santo. E ele me leva. Nas vezes em que eu, como homem, falho, eu vou errar, o Espírito Santo, ele diz assim, a mesma palavra lá do início da existência do homem. Pastor Carlos,
Se você fizer bem, não será aceito. Mas cuidado, porque o pecado está à porta. E ele, se você deixar ele entrar, ele prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus, ele diz assim: vou preparar-vos um lugar. Então, ele está mostrando que já há um projeto preparado, nos aguardando no céu. E ainda hoje a pastora Maria estava lembrando um testemunho no Facebook. Nós lemos uma pessoa dizendo assim: como seria bom se eu fosse à igreja e as pregações fossem um ensino. Na mesma hora eu não me contive. Eu disse para ele: nós temos a ICPS, a Igreja Cristã Projeto de Salvação, e nós temos uma preocupação. Não é uma pregação, nada contra, não é uma pregação cheia de emoção, mas é uma pregação de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a ser cristão, de ensinar a guardar aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesta última hora. E não demorou muito, ele me pediu uma amizade no Face. E eu concedi a amizade, e ele disse assim para mim: eu pertenço a uma igreja pequena, com pouca gente. Eu disse para ele: é um grande lugar, porque há um grande Deus ali. Ame essa igreja, ame. E continue perseverando. Escrevi resumidamente e logo a seguir ele disse assim: eu queria estar nessa igreja de CPS. Ela é perto aqui de mim. E quando eu olhei ali os dados dele, eu verifiquei que eu estou em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Ele está pertinho. Ele está em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu disse para ele: ô meu irmão, nós vamos estar próximos espiritualmente. Nós temos uma mensagem no YouTube. Nós temos uma escola bíblica dominical, todo domingo às 10 horas pelo WhatsApp. Basta que tenha o contato do WhatsApp e certamente é franqueado a todas as pessoas para estudar a palavra com profundidade, não com discussões teológicas, mas aprendizado da palavra. E nós dizíamos para ele: a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o Evangelho é a essência da simplicidade. E é sobre ela. Nós só podemos amar a palavra se nós tivermos intimidade com ela. Não dá para amar o desconhecido. Você pode gostar do desconhecido, mas jamais amar. E nós prosseguimos. Olha a promessa do Senhor Jesus, ele disse assim: e quando eu for, no versículo 3, e quando eu for, vos preparar um lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Olha a promessa. A igreja, ela vive a expectativa da volta de Jesus. Creia você ou não. Seja você independente de ser um pentecostal, de ser de uma igreja reformada, de ser um batista,
O que importa na palavra é que o Senhor, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se você crê no pré-arrebatamento, no mid-arrebatamento ou no pós-arrebatamento, não importa. O que importa é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu até indico para você, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não precisa colocar não, do versículo 13 ao 18, fala exatamente como será essa volta gloriosa do Senhor Jesus, quando ele diz, ora, vocês que estarão vivos nessa volta, vocês não vão preceder aqueles que morreram, porque aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, com corpos transformados, e vós, aqueles que estão vivos, imediatamente terão também corpos transformados e encontrarão comigo nas nuvens. E estaremos com o Senhor por todo sempre. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, olha a preocupação do Senhor Jesus. Deixa eu falar com você, você que está no YouTube, você que está aqui na igreja, você é muito mais importante do que você pensa. O mundo não te valoriza não. Sabe por quê? O mundo vê qual é a sua condição financeira, em que ele pode aproveitar de você. Mas Jesus, ele não te pede nada. E ele diz assim, eu vos levarei para mim mesmo, porque para onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 4 diz, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E aí Tomé diz assim, lá no 5, nós não sabemos para onde vais. Então mostra aqui na realidade que esse discípulo, ele estava com a razão, raciocinando materialmente, secularmente, mas não espiritualmente. Ele não estava de posse do exercício da fé. E eu disse e repito, nós só podemos ver Jesus pela fé. Nós só podemos ver Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Tomé no 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? E como podemos saber o caminho? E aí, o Senhor Jesus, ele vai imediatamente responder para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos encerrar este culto, porque o Senhor deu uma revelação a uma serva, dizendo, todas as mensagens, deixa um versículo para a igreja. Ela simplesmente entregou essa revelação do Senhor. Mas nós nos aprofundamos nisso. Por que, Senhor? O Senhor diz, é para você gastar durante toda a semana. Vai haver momentos que você vai precisar. Então lembra disso. Nós vamos hoje entregar para você Salmo 66, versículo 1. Clamai a Deus com alegria, toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda isso. Cantai a Deus com alegria, toda a terra. Virá um tempo, você vai passar alguma dificuldade durante a semana.
Mas lembra de uma coisa: canta com alegria, faça a diferença, sabendo que há um Deus que te guarda, há um Deus que cuida de você e há um Deus capaz de fazer tudo bem. E Ele te ama, muito mais do que a pessoa que está do seu lado. Porque quem está do seu lado, quem está do meu lado, quem está do lado de todos, é um ser que pode ter mudança e que um dia pode não estar do seu lado. E Ele vai estar por toda a eternidade. Então, clamai a Deus com alegria toda a terra. Clamai a Deus com alegria toda a terra. Aí nós cantamos a glória do nome de Jesus, que está no versículo 2. Então lembra, clama ao seu Deus e Ele te ouvirá em todas as suas necessidades. Clama ao seu Deus. Amanhã eu vou estar fazendo uma prova de psicotécnico e outras coisas mais. Clama ao seu Deus e Ele te ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 66, 1. Que o Senhor nos e os abençoe ricamente.